1001 destinos incomum e incríveis para viajar. Hoje a gente vai falar de um país que é impressionantemente um dos meus queridíssimos, tanto para fazer turismo quanto para intercâmbio cultural. Uma coisa que eu achei incrível nesse país foi que eu estava visitando um monumento que é da idade das pirâmides do Egito. E é uma construção de mais de 7.000 anos. E quando eu cheguei nessa construção, as pessoas que estavam lá nos recebendo, a gente podia andar por entre a construção. Era uma coisa bem legal, assim, essa experiência. Por quê? Porque há países, por exemplo, na Inglaterra, quando você vai numa construção muito antiga, por exemplo, você vai a Stonehenge, na Inglaterra, você vai ver aquelas pedras de uma distância muito grande. Você não vai poder andar por entre elas. Muitas vezes você quer, às vezes, sentir aquilo ali e você não pode. Mas em Malta, que é esse maravilhoso arquipélago, você consegue andar por dentro dessas construções. E olha, eu vou te falar, o maltês, ele é muito querido para te receber. Por quê? Malta é um arquipélago que fica ali pertinho da Itália, fica no Mediterrâneo, então tem um clima muito mais ameno do que muitos países na época que a gente tem as nossas maiores e mais longas férias. Então, dezembro, janeiro e fevereiro, Estados Unidos é muito frio, Canadá é muito frio, a Inglaterra é bem mais frio, Irlanda também. E aí, para quem já conheceu frio, que não está querendo tanto frio para uma experiência de turismo, geralmente pegar um clima um pouco melhor é bem legal. E essa é uma característica de Malta, que mesmo no inverno ele tem um clima ameno. No verão você tem aquele clima mediterrâneo, praia, calor e piscina e mar e mergulho. É um país incrível. E Malta, ela vive do turismo. Ela é uma ilha com mais de 7.000 anos de história. Ela é uma ilha citada até na Bíblia, porque foi onde Paulo ficou, eles naufragaram e ele ficou ali por 3 meses. E daí, Malta tem 365 igrejas. Então, se você quiser, durante o ano, visitar uma igreja por dia, você consegue. As igrejas são incríveis. Então, quem gosta de visitar a igreja, de visitar basílicas, olha, é sensacional. O vinho, para quem gosta de roteiro de enologia e queijos, sensacional. Malta é sensacional. Destino gastronômico, é um destino que trabalha muito a gastronomia e ela tem uma gastronomia com uma influência muito multicultural. Então você vai ter muitos bistrôs italianos, franceses, você vai ter todo tipo de gastronomia que você imaginar, você vai encontrar na ilha e vai encontrar uma gastronomia sensacional. Até a comidinha de rua é sensacional. Então eu vou trazer aqui para você uma vista aérea para que você possa ver como é linda. As paisagens, elas são simplesmente estonteantes. E uma coisa, além de ser um excelente destino turístico, eu acredito que Malta ela é uma ilha que favorece tanto ao intercâmbio quanto ao turismo. Vamos começar então dos adolescentes. É um bom destino para cursos para adolescentes? Sem dúvidas. Olha, é um destino que você pode fechar os olhos e mandar seu filho, porque lá é uma ilha, primeiro, muito segura. Às 4 horas da manhã, se você andar na rua e estiver voltando para casa, nada vai acontecer com você, porque é uma ilha extremamente segura. E durante as férias de verão na Europa, muitos europeus vão fazer cursos de idiomas de curta duração, porque aqui no Brasil a gente tem o hábito de estudar inglês em escolas particulares, além do nosso currículo
do ensino médio. E lá fora não é bem assim. Eles têm o hábito de mandar os filhos para fazer essa imersão durante as férias de verão lá, que são junho, julho e agosto. Então eles mandam muito os filhos mais novos para fazer essas imersões. E então você vai ter imersão tanto em que eles ficam alojados na escola com guias, quanto residindo com uma família local. E tem muito evento nessa época para esse público adolescente. Então você tem festival da MTV, você tem muita coisa na ilha para o público adolescente. E como a ilha é muito segura, você não precisa se preocupar tanto, porque obviamente as instituições elas já são muito bem treinadas em receber os adolescentes, mas também o próprio país te dá essa condição de ser um país muito seguro. Uma outra faixa etária. Então, vamos pensar agora no público da maior idade. Eu tenho 50 anos, 40 anos, 30 anos, 60 anos, 70 anos, eu quero aprender inglês. Malta é um bom destino? Sim. Você tem programas de inglês nesse país especializados em alunos de mais de 30 ou alunos de mais de 40 ou alunos de mais de 50, ou você pode montar o seu programa. Por quê? Porque lá tem muita escola bacana, tem muita escola com tradição, tem algumas escolas que já estão bem cheias de brasileiro, então eu acho que tem que fugir um pouquinho, senão perde um pouco o sentido. São escolas que são muito conhecidas aqui, mas eu visitei todas as escolas, eu fiz visita técnica em todas as escolas do país. Então, tem escola de todo jeito, tem escola sem brasileiro, tem escola grande, tem escola pequena, tem escola mais individualizada, tem escola mais high-tech, tem escola mais mão na massa, tem escola que você pode fazer programas de vinho, de queijos, de culinária, de dança, tem de tudo. Então, para o intercâmbio em qualquer idade, é sensacional. Para fazer universidade é uma boa? Sim, é uma ótima opção. Uma coisa importante para, a gente falou então das pontas, né, dos adolescentes e dos adultos, que é um destino perfeito, e para a faixa etária intermediária. Malta é um destino excelente para fazer cursos de curta duração, porque tem um excelente custo-benefício. Eu vou trazer aqui para vocês alguns depoimentos e algumas histórias, mas é importante você lembrar o seguinte: você pode estudar e trabalhar. Obviamente tem alguns pré-requisitos, mas você pode estudar e trabalhar. E por que é legal trabalhar em Malta? Por quê? Porque como a gente fala português e às vezes num país que não tenha tanto turismo, a gente não ter uma segunda língua não é tão vantagem. Já em Malta, como eles recebem um volume muito grande de turistas, você ter uma segunda língua nativa é um plus, te ajuda a arrumar emprego mais rápido, porque você vai trabalhar na indústria de turismo e hospitalidade, que é uma indústria super legal para quem é intercambista. Por quê? Porque você vai conhecer gente do mundo inteiro, é uma coisa mais relaxada, é uma coisa menos pressão. É óbvio que todo trabalho tem pressão, mas trabalhar com o turismo é sempre mais alegre do que outros ramos. Então, para qualquer faixa etária, eu acho que Malta é um excelente destino. Para turismo, olha, muita gente que eu já auxiliei a fazer um bom roteiro para turismo não acreditou que a experiência foi tão rica. Até porque eu fiz um roteirinho com 3 destinos, 3 países na Europa e em uma viagem que eu aproveitei algumas questões de passagem aérea, de pontos turísticos para que essa viagem ficasse assim, sensacional. E eu te falo que eu já ouvi pessoas me dizendo que foi a melhor viagem da vida. Assim, muito legal ouvir isso, porque realmente o destino tem muito a ver, porque é um destino mágico. Você está andando em algumas ruas lá, você parece que você está andando em outra época. Então ele te tira totalmente do lugar comum. Você é transportado para uma outra realidade, uma outra época. Eu gosto disso porque eu acho que a viagem, ela, para te transformar, essa que deve ser sempre o principal objetivo de uma viagem,
que esta viagem me transforme, seja que eu volte mais descansado, mais relaxado, que eu aprenda alguma coisa. Então, além de Malta ter sido citada na Bíblia, ela também está na Odisseia de Homero, a ilha de Kos está na Odisseia de Homero, e você tem milhares de filmes que foram feitos em Malta. Então é muito legal quando você é fã de determinados filmes, você chegar em Malta e ver o cenário, e ver que aquele cenário ele não foi feito, é a cidade mesmo, você está dentro do filme. Então, se você gosta de determinados filmes, eu te recomendo fazer o roteiro de cinema de locais em que filmes famosos foram gravados. Então, fica aqui a dica que é sensacional. É um dos 1001 lugares incríveis para você fazer uma experiência incrível de viagem. Se você ficou aqui até agora, se ainda vai assistir um pouquinho mais daqui do que eu trago do canal de conteúdos, me dê um like. Me recomende esse canal aí para outras pessoas que você acha que vão se beneficiar deste conteúdo, até para ajudar o canal a chegar até mais pessoas. E se você quiser saber mais sobre o que tem para fazer em Malta, sobre coisas legais, opiniões de roteiros, enfim, é só você deixar as perguntas aí nos comentários que eu trago aqui outros vídeos falando deste assunto, que eu adoro e eu gosto muito de Malta, e ela tem um lugarzinho assim especial no meu coração. É um lugar sensacional, tanto para intercâmbio quanto para turismo. E eu esqueci de falar uma coisa, ele é um destino econômico, obviamente, dadas as proporções, você está na Europa, você está aí tendo um gasto em euro, que não é em real, obviamente uma viagem internacional ela tem um custo mais elevado, mas na Europa é um dos destinos mais econômicos, e especialmente se você quer fazer um intercâmbio em um país de língua inglesa, que as pessoas falam de uma forma correta, e que seja um lugar diferente, uma imersão de praia, calor, verão, no meio do ano, é um destino sensacional. Só tem coisas muito legais para falar. A única coisa importante é reservar tudo lá com antecedência, porque é uma ilha, aliás, é um arquipélago, mas nem todas as ilhas do arquipélago são ocupadas. Você tem aí um volume máximo de disponibilidade. Então, a única coisa que tem que ficar atento é fazer a reserva sempre com muita antecedência, porque apesar do brasileiro ainda não ter descoberto o destino Malta como outras nacionalidades, o pessoal da Europa adora. Então, muita gente vai lá para aprender inglês e para fazer turismo, que é um país sensacional. Então, se você gosta desse assunto, quer saber mais sobre intercâmbio, sobre turismo, me deixe saber, dá um joinha para que a gente possa trazer mais desse assunto aqui no canal, ajudando o canal a crescer, a chegar até mais pessoas, para que eu possa ter condições de trazer mais desses conteúdos, mais informações de qualidade, informações de quem realmente sabe o que está fazendo, para que você possa realizar a viagem dos seus sonhos.